Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos agradecer, né, ao nosso dia, mais um dia, né? Mais um dia que nós temos o privilégio de estar vivos, né? O privilégio de poder estar respirando, de poder ver o céu, o sol, né? É um privilégio. Então nós devemos começar o nosso dia já agradecendo ao Papai do Céu por nos dar esse privilégio. E vamos aqui dar continuidade, né, na nossa semana, hoje quarta-feira, dia 24/3. A primeira atividade que faremos é a de língua portuguesa e vocês farão as atividades em anexo. Vamos lá no que são essas atividades. Então aqui eu trouxe, como nós estamos estudando, né, o gênero textual poema, eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é poema. Então não é para copiar, é apenas para vocês lerem, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, poemas para sentir, entender e contar uma história. Para começo de conversa, como você sabe, os poemas podem falar de tudo: do amor, da violência, do carinho, da morte, da delicadeza, da solidão, do ódio, da injustiça, do egoísmo, da generosidade, da tristeza, da alegria, do que é grande, do que é pequeno, de coisas e animais que existem ou que não existem, mas vivem em nossa imaginação. De verdade mesmo, o que todos os poemas querem é tocar nossas emoções, é mostrar que a vida pode ser sempre melhor. Eles gostam de brincar com as palavras, juntando uma que parece que não tem nada a ver com a outra, mas no fundo tem. Veja só: o sol, gato amarelo, salta as janelas e fica imóvel sobre o meu tapete. Mário Quintana, é um poema. Alguns poemas fazem apenas o leitor sentir uma emoção. Outros, além disso, contam uma história. Esses poemas são bons demais para ler, sentir, entender e depois contar a história que existe dentro deles. Quer ver? Então, hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre os poemas narrativos, né? Porque poema também pode contar história. E hoje nós vamos conhecer um poema que conta uma história. Só que antes de vocês lerem esse poema, eu vou mandar o áudio, né, da minha leitura desse poema para vocês. Vocês vão ouvir o áudio e depois vocês vão ler o poema impresso que eu mandei para vocês, tá? Então você vai ler, ficar emocionado, dar risadas com muitos poemas interessantes. Depois vai produzir o seu. Isso lá para o finalzinho da semana, tá? Nós vamos aprender tanta coisa sobre poemas que e vamos produzir o nosso também, né? Então a gente já está aprendendo para poder fazer o nosso belezinha. Então, mais que isso, mostrará seu talento em um sarau com toda a escola. Infelizmente, essa parte nós não poderemos fazer, né? Porque a gente não pode aglomerar. Mas nós poderemos, né, pensar numa leitura dos poemas que vocês criarem numa videochamada. Podemos até pensar numa videochamada com todos os quintos anos. Já pensou que legal? Todas as salas juntas? Então vamos aí produzir coisas legais para a gente poder fazer um movimento desse. Bem interessante. Então vocês, depois que vocês lerem e ouvirem a minha leitura, vocês vão conhecer aqui o poema. Cadê ele? Peraí, gente, que deu tchutchu aqui na minha página. Só um minutinho que já volta aqui. Opa, tá lá. Então nós vamos conhecer aqui o poema que conta uma história. Primeiro, acompanhe a leitura que seu professor vai fazer, é o áudio que eu vou mandar para vocês, e depois você mesmo vai ler o poema, prestando bastante atenção à sua a sua musicalidade, isto é, ao ritmo que vem das rimas e do som melodioso das palavras, porque as rimas nada mais é do que o som, e o som traz melodia, né? Então vocês vão ler aqui todo o poema depois que ouvirem o meu áudio, tá?
para depois responderem aqui as perguntinhas. Então, vamos ver. Vai precisar que vocês copiem este poema? Vamos ver lá no roteiro. Fazer as atividades em anexo com atenção. Tá, não está pedindo que vocês copiem, tá? Mas se vocês quiserem copiar, é um texto pequeno, né? Eu acho interessante que vocês copiem, tá? Então, tem 4, 5 estrofes só, ele é bem pequenininho. E as questões para vocês responderem. Após a leitura do poema, responda as questões abaixo no seu caderno. Como podemos saber que um texto é um poema? Então, o que você tem que olhar primeiro para saber se esse texto é poema? Né? Você não precisa nem ler, de cara ali, você olhando na estrutura dele, você sabe que é um poema. Os poemas que contam uma história são chamados de poemas narrativos. Podemos afirmar que a boneca é um poema narrativo? Está contando uma história? Tem uma história ali dentro daquele poema? Sim? Não? Por quê? Você tem que explicar, né, a sua resposta. Você sabe a diferença entre versos e estrofe? Tenho certeza que vocês sabem. Quantas estrofes tem o poema, a boneca, e quantos versos no total? Verifique em cada estrofe do poema as palavras que rimam. O que você percebeu? Para que você acha que servem as rimas? Ó, tudo nós já vimos, né? Trabalhamos bastante isso ontem. Depois vocês vão completar o quadro com alguns elementos da narrativa. Né? Nós sabemos que todos os textos narrativos, eles têm alguns elementos, né, que são normais em todos eles. Né? Que são os personagens, a situação inicial, o conflito, o desfecho da história. Então, vocês vão identificar neste poema, se vocês acharem que ele é um narrativo, né? Vocês vão identificar todos esses elementos. Então, os personagens que aparecem aí nesse texto, qual que é a situação inicial? Como que os personagens começaram, né? Qual foi o entrosamento deles ali nesse texto, né? Como que eles começaram ali ou a dialogar, ou, né? Como que eles entraram ali no texto. E o conflito? O conflito é o problema que acontece no texto, né? O texto gerou algum problema e qual é esse problema? Então, vocês vão colocar. E o desfecho da história é como resultou, como terminou esse problema, como terminou a história mesmo. Porque a expressão é minha encontra-se entre aspas no poema. Depois que vocês fizerem atividade de língua portuguesa, vocês farão as atividades de matemática e depois de geografia. Vamos lá ver a atividade de matemática agora, que é bem simplesinha para vocês fazerem. Vamos lá. Litros, mililitros, transformação de medidas. Então, nós temos aqui alguns probleminhas que vocês vão resolver, tá? Lembrando sempre lá das medidas, o que é L significa, o que ml significa. Se tiver dúvidas, só chamar a professora que eu estou aqui para ajudá-los. Vamos ver agora a atividade do PET. Hoje nós teremos o PET. Então, vamos lá. Geografia, vamos relembrar os elementos que compõem as paisagens. Fazendo as atividades do PET 1 da semana 2, páginas 51 e 52. Então, para saber mais, né, um pouco sobre o que é paisagem, temos aqui um vídeo, tá, para vocês assistirem. E vocês vão pesquisar também com as pessoas que moram há mais tempo no seu bairro, na sua rua, e vão perguntar para essas pessoas se houve algumas mudanças, né, na paisagem, o que mudou ali no seu bairro, o que mudou ali na sua rua, tá? O que mudou ali na sua cidade, certo? Não se esqueçam de assistir a videoaula, que começará às 10h50. E quem ainda não terminou a tarefinha lá da sala de aula virtual, tá? Vamos fazer. Então, vamos ver lá qual vai ser a atividade lá do nosso PET. Então, páginas 51 e 52. Vamos lá. Ciências, vamos lá para geografia. Vou tentar das próximas vezes já deixar bem ali localizado na atividade que a gente for fazer para não perder tempo, né, gente? A professora Elaine está aprendendo,
né? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo a melhorar os vídeos e melhorar a explicação para vocês. Então vamos lá. Conservação e degradação da natureza é o que nós iremos aprender agora. Paisagem natural e humanizada. Então vamos lá. Paisagem natural e paisagem humanizada. Vamos recapitular. Paisagem é tudo aquilo que podemos observar, ou seja, é tudo que está no nosso redor. As paisagens podem ser naturais e humanizadas. Então, a paisagem é tudo aquilo que está na nossa volta. As casas, os carros, as pessoas, os animais, as plantas, o céu, o chão, a terra que está no chão, as pedrinhas que estão no chão, todos os animais que a gente vê, o cheiro, tá? O cheiro também faz parte da paisagem, né? Então, é tudo aquilo que a gente vê com os nossos olhos. Então é bem interessante isso, porque a paisagem, ela trabalha os nossos 5 sentidos. Então a paisagem é tudo que nós vemos, tudo aquilo que nós sentimos, né? Porque se você vai lá para a zona rural, aí você sente ali o cheiro do cocôzinho da vaca, você sente o cheiro da terra molhada, você sente o cheiro do capim, né? Da mata, daquele ar puro. Faz parte da paisagem, é uma paisagem também, né? Então o cheiro faz parte daquilo que nós, das sensações, o que nós ouvimos, né? O que faz parte de uma paisagem da cidade, né? Tem o barulho dos carros, o barulho de muitas pessoas, o trânsito, né? E da zona rural, qual que é o barulho que faz parte da paisagem lá da zona rural? Da vaquinha, da galinha, isso mesmo. E o que nós sentimos também, tá? O que nós sentimos. Por exemplo, se a gente for na praia, o que nós vamos sentir lá na praia? A areia, o sol quente, a água do mar, certo? O que nós vamos ouvir? Barulho do mar, é ótimo, das gaivotas, ótimo. O que nós vamos ver? As pessoas na praia, o mar, o céu, a areia, os quiosques, né? E o que nós vamos sentir? Cheiro do milho, cheiro do mar, né? O cheiro da maresia, né? O cheiro das pessoas ali, o cheiro do camarãozinho frito, isso. Então, tá vendo? A paisagem, ela mexe com todos os nossos sentidos, né? Então, vamos lá. O homem, ele interfere muito na paisagem, construindo pontes, abrindo estradas, derrubando árvores para fazer construções. Então, ele vai desviando o curso da água, entre outras ações. Por que o homem mexe tanto, se interfere tanto na paisagem? Geralmente, o homem faz essa interferência para uma melhor subsistência, uma melhor vida dos seres humanos, né, do homem ali. Então, ele precisa, às vezes, desmatar algum lugar para construir moradia, ele precisa colocar uma ponte entre a margem de um rio e outro para ficar mais fácil do homem atravessar de um lado para o outro, ele precisa construir uma rodovia que sobe a serra ali de uma montanha para ser mais fácil. Aquela montanha está ali no meio entre duas cidades, então primeiro a gente sobe a serra e depois a gente desce. Então precisa ter ali uma estrada, né, para ficar mais fácil esse trajeto. Então o homem vai estar sempre modificando a paisagem para o bem próprio, né, para o nosso bem próprio, para o bem próprio do homem. E muitas vezes ele esquece das consequências que essas mudanças podem causar na nossa natureza. Então, para saber um pouco mais sobre isso, vocês vão assistir ao vídeo aqui proposto, né, pela equipe do PET, e depois vocês vão responder as questões. Observem as imagens, tá? Então, nós temos aqui 2 imagens e tem a legenda explicando para vocês da onde que é essa imagem, caso vocês não conheçam, tá? Aí na cidade de Belo Horizonte, que é essa primeira imagem, é a capital do nosso estado. Predomina, né? O que tem mais? A paisagem natural ou a paisagem humanizada? Então, vocês vão explicar essas duas. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que é paisagem natural. Paisagem natural é aquela que não teve a interferência do homem. É uma paisagem natural, é aquilo que a natureza nos deu e não tem nada. O homem não foi lá, não plantou nem uma plantinha. Ele não fez interferência nenhuma, ele é totalmente natural
ela nasceu sozinha, ela se formou sozinha, foi o Papai do Céu que nos deu. Então essa é a paisagem natural. Agora a paisagem humanizada é aquela que o homem modificou, que ele construiu uma ponte, ou que ele construiu uma cerca, ou que ele tirou uma árvore, que ele queimou ali o local para fazer um pasto, ou ele construiu uma estrada, uma cabana, né? Às vezes ele nem desmatou nada, mas construiu uma cabana nele. Ali a cabana é uma paisagem humanizada. Então tudo aquilo que o homem fez, que o homem colocou a mão, que ele modificou, é a paisagem humanizada. Então vocês vão explicar com as suas palavras, né? Se na cidade de Belo Horizonte, a capital do nosso estado, predomina a paisagem natural ou humanizada. Então vocês vão explicar a resposta de vocês. Se é natural, por que vocês acham que é natural? Se é humanizada, por que vocês acham que é humanizada? E na letra B, vocês vão citar aqui os elementos naturais e os elementos humanizados apresentados na imagem B. Então agora nós só vamos olhar para essa fotografia aqui e vamos escrever ali na questão B tudo que é humanizado, né, aquilo que o homem fez, e tudo que é natural que está presente nessa paisagem. Agora passamos para a atividade C. Ao sair pelo portão da sua casa e observando ao redor, onde sua visão alcança, você consegue visualizar mais paisagem natural ou humanizada? Faça um desenho representando uma imagem que você observou. Então você pode ir lá no portão da sua casa, ou na janela do seu apartamento, na janela do seu quarto. Então você olha lá para o horizonte, lá para longe, e você vai desenhar ali tudo aquilo que você observou, tá? Número 2. Complete as frases e preencha a cruzadinha usando as palavras do quadro. Então aqui nós temos várias palavrinhas: lugar, geográfico, degradação, geografia, tecnologias, natural, humanizada, urbana, humano, cidade, trabalho, homem, globalização, lentas e campo. Então nós vamos ler o texto, né, que vai compor essa nossa cruzadinha, tanto da horizontal como da vertical. Horizontal é assim e vertical é em pezinho, tá? Então vocês vão ler aqui as questões e vão responder, completar essas lacunas aqui com essas palavrinhas, tá? Então vamos lá dar um exemplo. Para alguns autores, A é a descrição da Terra. Então, ao que? O que é a descrição da Terra? Então vocês vão descobrir qual que é a palavrinha aqui que ela vai fazer parte, que ela vai preencher essa lacuna aqui. Então aqui é na horizontal 6. Então vamos ver lá quantas letrinhas tem. Vamos lá na horizontal 6 aqui, ó. Aqui que está a horizontal 6. Deixa eu ver se é essa mesmo. A Elaine não enxerga muito bem essas letras pequenininhas, né? Então é aqui mesmo a letra 6, horizontal. Então ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. 9 letras. Então voltamos lá na nossa palavrinha. O que será que pode ser? O que será que pode ser com 9 letrinhas? Vamos ver se é geografia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode ser, né? Pode ser geografia. Para alguns autores, a geografia é a descrição da Terra, né? Que ela vai estar descrevendo como que é o planeta Terra, ou ali como está aparecendo com o T maiúsculo. Então, provavelmente é essa mesmo, geografia. Como que ela é a descrição da Terra. Terra com maiúsculo é o nosso planeta. Então, aqui no número 6 vai ser geografia. Aí vocês coloquem aqui e preencham lá também na cruzadinha. O mesmo vocês vão fazer com todas as questões. Belezinha? Terminamos então as atividades de hoje, tá? Estou no grupo aguardando as fotos de vocês, de todas as atividades. E dúvida é só chamar a Tia Elaine. Beijão, tá? Boa aula para vocês, façam tudo com muito capricho, tá? Estou aguardando as fotinhas. Beijo.